Boa noite Brenda, boa noite Maura. Estamos aqui para mais um bate-papo sobre autoconhecimento, sobre espiritualidade. Vamos dar mais um tempinho para o pessoal chegando. E vamos já começar esse nosso bate-papo. Vamos dar só mais uns minutinhos para a gente começar o nosso bate-papo. Esperar as pessoas irem chegando e a gente já inicia. Oi Gabi, tudo bem? Boa noite. Vamos dar mais um minutinho e aí a gente começa a falar sobre dualidade, falar sobre equilíbrio, sobre espiritualidade, falar sobre autoconhecimento, que eu tenho ultimamente batido muito nessa tecla do autoconhecimento, pela importância que ele tem na nossa vida. A gente se conhecer é um negócio muito importante. Isso evita alguns tropeços, isso evita alguns sofrimentos, isso evita muita coisa. Então a gente precisa realmente começar a olhar para a gente e começar a entender como a gente funciona em cada evento da nossa vida. Então, por isso é importante a gente trabalhar o autoconhecimento e buscar o equilíbrio nas nossas vidas. E vamos começar então com mais um assunto bem interessante. E aí eu queria também antes convidar vocês a conhecer o canal do YouTube, que está com uns conteúdos bem interessantes. E se gostarem do conteúdo, se inscrevam, dê like nos vídeos que gostarem, porque isso acaba me motivando a botar mais conteúdo lá. A gente costuma ouvir bastante que nós vivemos num mundo dual, um mundo onde a mesma coisa ela tem dois lados. Ela tem seu lado positivo, seu lado negativo. E essa dualidade ela é muito importante na nossa vida, principalmente quando a gente consegue equilibrar os dois lados. Nós temos o lado positivo, o lado negativo, que os dois juntos equilibrados eles nos trazem a energia elétrica. E quando a gente consegue equilibrar os nossos dois lados, o nosso positivo e o nosso negativo, a gente consegue uma vida mais leve, mais harmoniosa. Só que a gente precisa entender que quando a gente fala de positivo e de negativo, a gente não está falando que o positivo é bonzinho e superior ao negativo, ou o negativo é malvadão e inferior ao positivo. Para que haja o equilíbrio, precisa dos dois lados, precisa da união dos dois lados. Precisa do positivo e do negativo para poder acontecer o equilíbrio. E esse equilíbrio, ele traz para a gente muitos benefícios. E um dos grandes segredos da vida é a gente conseguir equilibrar a nossa energia positiva e a nossa energia negativa. A gente equilibrar as nossas emoções com as nossas razões. A gente precisa buscar esse equilíbrio, porque quando a gente tem esse equilíbrio, a gente tem uma vida mais harmoniosa, mais assertiva. As nossas decisões são mais assertivas quando a gente está equilibrado. Porque quando a gente está desequilibrado, está mais para o lado emotivo do que para o lado racional, a gente toma as decisões usando a emoção.
E nem sempre as decisões tomadas através da emoção são assertivas. Assim como também as decisões tomadas pelo lado racional são mais assertivas. E aí, se você pega, quando a gente fala em dualidade, a gente tem dualidade em tudo. A gente tem o dia e a noite, o calor e o frio, o bem e o mal, a prosperidade e a escassez. Tudo isso são elementos que trabalham em dualidade e que eles precisam ter equilíbrio. A gente precisa buscar esse equilíbrio na nossa vida para que a gente consiga seguir mais tranquilo. E aí, se você pende mais para um lado do que para o outro, e aí você começa a ter um excesso mais de uma carga do que a outra, isso acaba sendo nocivo. E isso é nocivo em tudo. Se você tiver mais para o amor do que para a razão, ou mais para o sentimento do que para a razão, você vai estar afetando o teu equilíbrio, afetando tuas decisões. Se você tiver focado mais com o lado da tua fé mais excessivo, ele pode te levar num fanatismo. E o fanatismo é um sentimento, é sentimental. E aí acaba obstruindo a tua razão. Por isso que a gente vê fanáticos tomando atitudes fora do normal, fazendo atrocidades ou fazendo crueldades com outras pessoas, porque eles não estão olhando a razão, eles estão mais focados no seu emocional, no seu sentimento. Por isso que é importante a gente buscar o equilíbrio, porque se a gente está desequilibrado, a gente não consegue ir para frente. A gente vai acabar pendendo para um lado, pendendo para o outro, ou voltando, mas para frente a gente vai conseguir dar 1, 2 passos e não vai conseguir ir adiante. Imagina, vou usar um exemplo aqui bem pode ser até pejorativo, mas enfim. Imagina uma pessoa muito bêbada. Se você olhar ela andando, ela dá um passo para frente, 2 para trás. Ela anda mais de lado do que para frente mesmo. E ela vai andar um pouquinho, daqui a pouco cai, e dependendo do estado que ela tiver, ela vai ficar ali no chão e até curar o porre. E é o que acontece na nossa vida. Quando a gente não tem o equilíbrio, a gente vai caminhar lentamente, vai caminhar um pouquinho, vai cair e vai ficar prostrado ali. E aí a gente acaba se entregando. E aí a gente acha que não tem mais capacidade de continuar, não tem mais capacidade de sucesso, não tem mais capacidade de nada. Então a gente precisa realmente buscar um equilíbrio na nossa vida. E a gente consegue esse equilíbrio através do autoconhecimento. Por que do autoconhecimento? Porque quando a gente se conhece, a gente consegue identificar dentro da gente a nossa dualidade. O que nós temos dos dois lados para a gente poder equilibrar. Quem conhece terreiro de Umbanda vai saber do que eu estou falando. A maioria dos guias espirituais da Umbanda, uma das mensagens mais repetidas e mais fortes que eles nos passam é para a gente se reequilibrar. Porque isso é muito importante para a gente. A gente precisa se reequilibrar. Se a gente não está equilibrado, a gente estoura com facilidade. A gente toma atitudes muito mais racionais, aonde deveria ter um tempero do emocional. E a gente acaba sofrendo com isso. Porque depois que a gente consegue se tocar do que a gente fez, a gente acaba sofrendo. Porque a gente acaba muitas vezes se arrependendo de ter tomado uma atitude que ela estava desequilibrada. Então a gente precisa trabalhar esse equilíbrio na gente, para a gente poder conseguir uma prosperidade. E aqui eu não falo só de uma prosperidade financeira, porque na minha opinião a prosperidade financeira é só uma consequência. Mas a gente consegue uma prosperidade em todas as áreas das nossas vidas. Quando a gente consegue equilibrar a nossa vida, a gente consegue prosperar, tanto no relacionamento, quanto no profissional, quanto no espiritual, quanto no familiar, quanto no social.
E isso tudo, a hora que a gente consegue esse equilíbrio, a gente consegue caminhar em frente, caminhar mais leve, com fluidez, e a gente consegue, por consequência, a prosperidade financeira que todo mundo busca. Porque hoje todo mundo está buscando uma prosperidade financeira. Só que se esquece que enquanto você não se conhecer e não buscar ter equilíbrio, essa prosperidade ela pode até surgir, mas ela não vai te preencher. Tanto é que a gente tem um monte de gente que tem muito dinheiro e é infeliz. É infeliz no relacionamento, é infeliz na família, é infeliz no trabalho. Então a gente precisa buscar esse autoconhecimento, buscar esse equilíbrio para a gente poder ter uma prosperidade financeira mais sólida e dentro do que a gente quer, dentro dos nossos valores, dentro do nosso propósito de vida. Nos foi ensinado muito tempo que o bem e o mal estão sempre em briga. A gente tinha o mundo, é um mundo dual, onde você tinha um lado sempre brigando com o outro. E na realidade, não existe uma briga, existe um equilíbrio. E essa briga só acontece quando sai do equilíbrio. Tá? Tanto é que, desculpe, tanto é que se a gente for pegar o bem e o mal, o que é o bem para você? O que é o mal para você? Muitas vezes o teu bem é o mal de outra pessoa. Ou o teu mal é o bem de outra pessoa. Então o bem e o mal são muito relativos e eles também não estão em guerra. A luz com a escuridão não está em guerra. Se a pessoa, tem gente que diz que a gente precisa ir para a luz, a gente precisa buscar a luz, mas a luz em excesso também cega a gente, da mesma forma que a escuridão cega. Então, o excesso de um dos lados, ele é prejudicial. Se você tem uma luz muito intensa, você também não vai enxergar. Se a gente só tivesse luz na nossa vida, a gente não ia conseguir aquele sono reconfortante, regenerador, porque a gente precisa da escuridão para dormir. A escuridão ela traz o sossego. Como a luz traz o início de um ciclo, a escuridão traz o fim dele. E ele se preenche. Tanto é que a gente tem o dia e a noite. Se a gente vivesse num mundo que só tivesse calor ou só tivesse frio, ia ser prejudicial para a gente. Por isso, a gente precisa buscar o equilíbrio. Esses exemplos que eu estou dando de dualidade é só para a gente ter uma ideia de que realmente a gente precisa buscar o equilíbrio. A gente precisa. A gente aprendeu que muitas vezes se fala que a escuridão está sempre querendo destruir a luz. Mas na realidade, a luz depende da escuridão. Sem escuridão não tem luz. Porque como que você vai saber que é a luz se você não tem o inverso para mencionar, me fugiu agora a palavra, mensurar isso daí. Boa noite, Gabi. Então assim, a gente precisa buscar esse equilíbrio. A gente aprendeu que a escuridão é o mal porque a gente não consegue enxergar através dela. E aí existe todo um mistério atrás disso. E o mistério só é aquilo que a gente não conhece. E a gente aprendeu a ter medo do mistério. A gente tem medo de se aventurar. Quer ver um exemplo disso? Quando você vai entrar, imagina que no fundo da tua casa tem uma mata fechada e está de noite. Você entra ali em silêncio ou entra fazendo barulho para espantar qualquer coisa que possa te atacar? Você vai entrar fazendo barulho, porque você está com medo daquela escuridão, você não sabe o que tem ali. Isso é um mistério, então você não sabe o mistério da mata, o que está escondido ali dentro, e você tem medo disso. Se você for pegar as crendices populares, quando a gente era pequeno e a gente não queria dormir, ou a gente estava fazendo muita bagunça, as nossas mães diziam assim: eu vou chamar o homem do saco, o bicho-papão vai vir te pegar se você não dormir. E aí a gente cria esse medo da escuridão.
E a luz, ele é o inverso, e ela traz uma proteção e traz um símbolo de bondade, porque quando a gente está com medo de noite no quarto, e nossos pais chegam e acendem a luz e falam assim, calma, já está tudo bem. Você associa a luz a esse estar tudo bem. E na realidade os dois são dois elementos necessários na nossa vida. Assim como as nossas emoções, as nossas razões são necessárias, a nossa energia é necessária. Só que elas precisam estar em equilíbrio. Porque senão a gente não consegue caminhar, a gente não consegue fazer as coisas fluírem. Você já imaginou você andando por uma estrada com a mochila cheia de pedra? Enquanto você vai conseguir caminhar, mas logo você vai cansar e vai acabar abandonando a caminhada. E vai ficar parado ali, esperando que aconteça alguma coisa para você poder continuar caminhando. E quando a gente busca o autoconhecimento, busca o equilíbrio, a gente começa a eliminar essas pedras que a gente vai carregando. Por isso que é tão importante o autoconhecimento, o equilíbrio, e a gente usar a dualidade que é dentro da gente, para que a gente comece a esvaziar essa mochila cheia de pedras, cheia de coisas que a gente não precisa mais carregar, que a gente continua carregando, e que nos deixa mais pesado, mais cansado, e não deixa a gente seguir com mais leveza. E é engraçado porque a hora que você começa a se conhecer, algumas coisas que antes te incomodavam, hoje já não te incomodam mais. Você não dá importância. Eu digo às vezes, quando vejo uma coisa aqui que não me afeta mais, eu digo que tenho preguiça de responder, porque aquilo não vai me acrescentar em nada. Uma coisa que não me afeta em nada, então eu prefiro deixar seguir do que ficar carregando isso sem necessidade. E o autoconhecimento, o equilíbrio, ele nos ajuda a isso. Porque a hora que você consegue se conhecer, se permite se conhecer, você começa a eliminar as pedras, e isso vai te gerando um equilíbrio entre teu corpo e a mochila. Porque se você está com a mochila carregada de pedra, o equilíbrio está errado, porque às vezes essa mochila vai estar mais pesada que você. E a gente precisa realmente buscar esse equilíbrio. E como que a gente faz isso? Existem várias ferramentas, mas a maneira mais simples, e quando eu digo simples não quer dizer que seja mais fácil, tá? Mas é a mais simples, é a gente começar a olhar para o nosso comportamento, a prestar atenção quando acontece alguma coisa que nos tira do eixo, ou nos tira do nosso humor. Por que aquilo está nos afetando tanto? Será que haveria necessidade de afetar? E quando a gente começa a prestar atenção nisso, ele vai afetar uma vez, duas vezes, daqui a pouco não afeta mais. E eu digo que isso é muito cansativo. Cansa, realmente cansa, é trabalhoso. Só que vale muito a pena. E assim, ele é cansativo e trabalhoso no começo. Depois de um tempo, ele não é mais cansativo, ele se torna um hábito. E quando você torna alguma coisa um hábito na tua vida, você faz que você nem sente. Você só faz. É que nem dirigir. No começo era trabalhoso, pisa na embreagem, pisa no freio, pisa no acelerador, põe a primeira, põe a segunda, olha pelos retrovisores, tem que acender a luz, tem que buzinar, tem que parar. É cansativo pra caramba. Se você for descrever tudo que você faz dirigindo, é muito cansativo. Só que de tanto você repetir isso, ele acaba se tornando um hábito. E não é cansativo. É como você andar. Você começa a andar, você cai, levanta, anda mais um pouquinho, cai, levanta, anda mais um pouquinho, cai, levanta. Quando você vê, você já está andando. Quando você vê, você já está correndo. Quando você vê, você já está pulando. Quem tem filho pequeno presenciou tudo isso. E é cansativo, é trabalhoso, é muito trabalhoso. Mas vale muito a pena. Ir para academia também é trabalhoso. Se acordar 6 horas, tem gente que acorda 6, 5 horas da manhã para ir para academia, para ficar com o corpo sarado. Isso dá trabalho? Dá trabalho. Dá trabalho porque você tem que acordar cedo, aí tem que se vestir, tem que ir para academia, tem que malhar, tomar banho e ir trabalhar. Isso é cansativo. Mas depois que isso se torna um hábito, ele deixa de ser cansativo. É que nem o orar e vigiar. No começo ele é muito cansativo, mas depois ele se torna um hábito. Por isso que eu costumo dizer que a nossa vida é simples.
Mas isso não quer dizer que uma coisa simples é fácil. Mas a gente pode tornar isso fácil se a gente transformar isso em hábito. Então a gente começar a prestar atenção como a gente funciona, como a gente reage aos eventos que acontecem na nossa vida. Seja ele num relacionamento, seja ele profissional, seja ele social, seja ele onde for. A gente tem que começar a prestar um pouco mais atenção. Por isso que eu digo que às vezes a gente precisa parar um pouco de só olhar para fora e começar a olhar para dentro. E começar a prestar atenção naquilo que incomoda muito a gente. Para a gente ver se aquilo vale a pena ou não. Que quando a gente fala em desapego, muita gente já pensa em desapego material, mas não é só o desapego material. Claro, existe o desapego material de coisas que você vai acumulando e que você não tem necessidade. Mas existe o desapego emocional que você está carregando à toa. Não vai te acrescentar em nada, não vai te ajudar em nada. Pelo contrário, só vai te fazer ter mais peso e mais sofrimento. Isso não é legal. Isso não ajuda em nada. Por isso que eu tenho batido muito na tecla e eu acho que é uma das coisas primordiais para a gente se conhecer. Se você jogar no Google ou jogar em qualquer rede social, procurando algum treinamento de autodesenvolvimento, autoconhecimento, você vê muita gente oferecendo muita coisa, mas tudo voltado à prosperidade financeira. É fazer 6 em 7, é fazer 1 milhão no ano, sabe? E não é só isso. O dinheiro não é o tudo. O dinheiro é só a consequência. Porque que não adianta você ralar, correr atrás de dinheiro e tal, e de repente tá lá com dinheiro, e aí? Aí você gastou o teu tempo todo para conseguir o dinheiro que você precisava, que você queria, a estabilidade financeira que você buscava, aí você vai pegar esse dinheiro todo e vai gastar com a tua saúde. Porque não teve um equilíbrio, não teve um autoconhecimento para ser mais assertivo nas tuas escolhas. Você não precisa. Quando a gente busca o autodesenvolvimento, busca o autoconhecimento, a gente poupa muito tempo. A gente poupa tempo, poupa energia, poupa sofrimento e poupa dinheiro também. Então a gente precisa aprender que o autoconhecimento deveria vir antes do autodesenvolvimento. Antes do desenvolvimento profissional, você tinha que fazer o desenvolvimento pessoal e buscar se conhecer para você saber o que você quer. Tem gente que ainda continua perdido, não sabendo o que quer fazer da vida. Não sabe se faz faculdade disso, faz faculdade daquilo, porque não se conhece, não se compreende, não sabe aquilo que gosta. Eu conheço pessoas que você pergunta assim, tá, e de que você gosta? Ah, não sei. E aí vai levando. O que você quer fazer da vida? Ah, eu quero ganhar dinheiro. Quero ter uma vida estável, quero poder viajar. Beleza. Mas é só isso? Todos nós temos propósitos. E a gente precisa identificar nosso propósito. E nós precisamos identificar nossos valores. Porque é através dos nossos valores que a gente continua seguindo. A gente precisa identificar quais são as crenças que nós temos. Sejam elas limitantes ou fortalecedoras. Quando a gente identifica as nossas crenças limitantes, a gente consegue transformar muitas delas em crenças fortalecedoras. Tem crenças que a gente aprende quando criança, ou na primeira ou na segunda infância, de que dinheiro é sujo, que dinheiro não traz felicidade, e tantas outras que vão construindo as nossas crenças, vão construindo lentes que a gente vai botando na frente dos nossos olhos, e a gente começa a enxergar o mundo através dessas lentes. Muitas vezes o mundo que a gente vê lá fora não é um mundo real, é um mundo em cima, através das nossas verdades. Se a gente só vê violência, só vê tristeza, só vê frustração, a gente vai olhar para o mundo lá fora e vai achar que ele é muito cruel, que ele é muito perigoso. E na verdade não é. Na verdade não é. O que está acontecendo é que você está refletindo o teu mundo interno para o mundo externo. E aí você só vai ver o que você quer ver. E você só vai ver do jeito que você quer ver.
em cima das tuas verdades. Essa é uma outra dualidade, o mundo interno e o mundo externo. Tem que ter um equilíbrio entre os dois. A gente precisa equilibrar o nosso mundo externo para que o nosso mundo interno, para que o mundo externo esteja em sincronia com o nosso mundo interno. Enquanto isso, a gente vai enxergar só o que a gente quer enxergar. Tem gente que diz que o mundo é cruel. Não é cruel. Ele é do jeito que você quer que ele seja. É do jeito que você enxerga o mundo. Por isso é importante a gente se conhecer. Mas é complicado para eu começar a me conhecer, prestar atenção em como funciona isso. Você tem ferramentas para isso. Na última live eu até comentei que eu trabalho com HMI, que é um laudo que ele te passa toda a tua análise comportamental através de um questionário de 120 perguntas. A própria numerologia, ela nos traz também bastante conhecimento sobre a gente, bastante informação sobre a gente. Eu lembro quando eu fiz a minha, eu consegui identificar muitas coisas que estavam erradas. E eu acredito que desde que eu fiz a minha, isso já deve fazer aí uns 10 anos, eu consegui identificar onde eu estava errando. E eu comecei a mudar. Não sou quem eu deveria ser, não sou quem eu gostaria de ser ainda, mas eu sou bem diferente do que eu era lá atrás. Quem me conhece há pelo menos aí uns 10 anos, 15 anos, consegue identificar que eu mudei muito. Eu estou muito diferente. E não digo fisicamente também, porque eu tinha até cabelo, né? Mas agora não tenho mais cabelo. Então, assim, mas eu mudei a forma de pensar. Às vezes tem gente que me enxerga como um cara bonzinho, que aceita tudo. Mas na realidade, eu não preciso me estressar com coisa que não vai me acrescentar em nada. Não vou perder meu tempo, eu não perco mais meu tempo com coisa que não serve para mim. Não vai me agregar em nada. E isso só acontece porque eu vim me conhecendo. Eu vim buscando entender como eu funcionava. Consegui já resolver todos os meus problemas? Não. Mas eu estou a caminho de. Sabe? Porque o importante não é atingir o objetivo. É o percurso. É durante o caminho todo que a gente evolui. É durante o caminho todo que a gente aprende. O objetivo, alcançar o objetivo é só uma consequência. É que nem a prosperidade financeira. Ela é só uma consequência. Quando a gente busca o autoconhecimento, busca o equilíbrio, a gente consegue equilibrar todas as áreas da nossa vida e a prosperidade financeira é uma consequência. As pessoas que ficam buscando sempre só pela prosperidade financeira, elas vão se frustrar, elas vão cansar. Aí você vai olhar uma pessoa nas redes sociais ou em treinamentos dizendo que eu consegui fazer meu primeiro milhão, eu vim de uma situação bem complicada, eu estava devendo tanto e tal. Porque essas pessoas, elas conseguiram se identificar, se conhecer e conseguiram transformar dentro delas aquela mentalidade de escassez, aquela falta de conhecimento próprio. Elas se encantaram por elas. E quando a gente se encanta pela gente, a gente começa a usar uma coisa nas nossas ideias, nos nossos projetos, na nossa vida, que é ação. A gente começa a fazer, como a gente está encantado pela gente, tudo que a gente começa a fazer, a gente faz com amor, com carinho, e coloca ação para conseguir os resultados que a gente precisa. E a gente acaba fazendo o processo todo que é necessário. Porque eu vejo hoje as pessoas estão em busca de uma solução rápida, de trocar pneu com o carro andando, de um aceleramento na vida muito profundo, que não tem nem tempo para viver, tem nem tempo para olhar para dentro. Então elas querem resolver assim. E isso não vai acontecer. Toda cura, toda transformação, e eu já disse isso nas outras lives, ela tem um processo. E esse processo tem começo, meio e fim. Não adianta pular etapa. O que vai acelerar esse processo é a tua dedicação, é a tua consistência, é a tua constância. Para daí você conseguir
alcançar aquilo que você sonhou. Caso contrário, você vai sempre estar começando um processo de mudança e vai parar. Vai começar e vai parar. Porque você não está tendo consistência, não está tendo constância, não está acreditando em você, não está se encantando por você. E a gente precisa começar a olhar com mais carinho para a pessoa mais importante na nossa vida, que somos nós. Isso não quer dizer que os outros ao nosso redor não são importantes, que nossos filhos, nossos netos, nossos pais, nossos esposos, esposas não são importantes, são muito importantes. Mas você é a pessoa mais importante. E cabe a você se permitir olhar para você. Cabe você se permitir parar de te rejeitar, parar de ser egoísta com você e não permitir que você seja feliz, que você busque teu equilíbrio, que você busque tua prosperidade em todas as áreas da tua vida. E a gente precisa começar a olhar isso com mais carinho. Não só olhar para o outro, não só olhar para fora. Mais uma vez, dá trabalho? Dá. Mas vale muito a pena. E o sucesso só vem do trabalho no dicionário. Então, para a gente ter sucesso, tem que ter trabalho. E quando eu digo que tem que ter trabalho para ter sucesso, eu digo trabalho, não sofrimento. Porque existe uma diferença entre sofrer e sentir dor. Sentir dor, ela passa. O sofrimento, ele é mais longo. Às vezes até eterno. Então a gente precisa começar a se conhecer para que a hora que aconteça um erro na nossa vida, a gente erre, a gente pega aquele erro e transforma em um acerto. Mais uma dualidade. O acerto só acontece quando a gente transforma o erro em acerto. Quando a gente traz o equilíbrio. Quando a gente pega aquele erro e vê onde errou e acerta ele. Você já viu um atleta, e aí de qualquer área, inclusive olímpico, ele vai tentar fazer alguma coisa e ele erra, ele analisa tudo o que fez para poder acertar as coisas que ele errou. E aí ele começa a fazer diferente e começa a acertar. E aí quando ele acerta uma vez, ele não para. Ele continua treinando aquele acerto em busca de uma perfeição, em busca de uma excelência, em busca de aquilo se transformar um hábito para ele. Porque a hora que ele for competir, aquilo é natural. Ele não precisa pensar que eu preciso fazer isso primeiro, depois eu preciso fazer aquilo. É natural. É como andar, é como respirar. As pessoas, às vezes, elas acertam uma vez e param de treinar. Acham que já dominaram aquilo. E aí, mais pra frente, começam a errar. E aí não sabe por que a vida tem altos e baixos. Porque a gente acha que acertou uma vez, vai acertar sempre. E aí começa a errar, e aí a gente tem uma vida de montanha-russa. A gente precisa realmente começar a olhar mais, buscar o nosso equilíbrio, buscar nos entender, tá? Para que a gente possa ter uma vida mais fluídica. Os obstáculos que surgem na nossa frente, eles só estão lá para nos mostrar que precisamos ser flexíveis. E precisamos aprender a desviar desses obstáculos. E não para a gente parar no primeiro erro, parar no primeiro obstáculo. E quando a gente não está equilibrado, é isso que acontece. Você dá de cara com o primeiro obstáculo, se você tiver com o teu emocional à flor da pele, você vai dizer assim, ninguém me ama, eu não dou certo em nada, eu sou um azarado, eu sou um pobre coitado, eu sou uma vítima. E quando a gente está equilibrado, a gente fala assim, opa, se por aqui está ruim, então eu vou fazer um desvio por aqui, porque eu vou dar um pouquinho mais de volta, mas vou conseguir chegar onde eu quero. Porque você confia em você, você acredita em você. Tem gente sofrendo em relacionamentos, em empregos, porque não se acham capazes de arrumar outro ou de conseguir coisa melhor. E ficam a vida inteira na mesma coisa, fazendo uma coisa que não gostam. E estão fazendo só por causa do dinheiro. E aí eu pergunto, será que é só dinheiro a nossa vida? É só a parte financeira que a minha vida precisa estar estabilizada? Ou eu posso ter uma estabilidade
em tudo. Eu conheço gente que passou o pão que o diabo amassou e buscou na dificuldade se conhecer, se equilibrar e começar a lutar pelo que queria, e hoje está com a vida, não digo tranquila, mas está caminhando para chegar onde ela gostaria de estar. Isso é muito importante. Você vai ajeitando um relacionamento que vai te dando um suporte para você poder continuar seguindo em frente em outras áreas. Você vai ajeitando a tua parte familiar, que também vai te ajudando a seguir em outras áreas. Você começa a se relacionar com pessoas e fazer o famoso networking, porque você está começando a se equilibrar, equilibrando outras áreas da sua vida, e aí você começa a fazer contatos e as coisas vão acontecendo. Você começa a voltar a ter fé, e não digo só uma fé religiosa, é uma fé em si mesmo. E a gente começa a trabalhar a nossa espiritualidade, que a nossa espiritualidade não tem a ver com uma religião, mas tem a ver com um despertar da consciência, um autoconhecer e entender como a gente funciona e as pessoas funcionam. Entender que a gente tem uma energia de doar e receber. Não adianta só a gente doar, porque a gente vai doando e nunca recebe, cria um desequilíbrio. A gente precisa doar e receber. Caso contrário, a gente só vai doar. E se a gente só recebe, recebe, não está doando nada, não está servindo nada, também gera o desequilíbrio. Então a gente precisa ter o equilíbrio em todas as áreas da nossa vida. E aí, eu já me peguei assim, muitas vezes eu fazia atendimento de graça, porque eu queria ajudar as pessoas, mas eu só estava ajudando as pessoas, eu não estava me ajudando. E aí a energia que tinha que continuar fluindo, acabava não fluindo, porque eu só doava e não recebia. E aí eu comecei a equilibrar isso. E aí eu começo a entender que não é só doar. Você ajudar o outro não é só doação. Você tem que receber também. E aí você precisa começar a trabalhar o doar e o receber, para gerar realmente esse equilíbrio que a gente precisa. E quando a gente começa a equilibrar a nossa parte espiritual, nossa parte familiar, nossa parte social, nossa parte de relacionamento, nossa parte profissional, quando a gente vê, a gente conseguiu dar uma reequilibrada na nossa vida e as coisas começam a acontecer com fluidez e o financeiro começa a acontecer. Tem uma amiga minha que ela dizia assim, para de correr atrás do dinheiro, porque você só corre sempre atrás do dinheiro e cansa. Deixa ele vir para você. E se essa amiga minha estiver me ouvindo agora nessa live, ela sabe do que eu estou falando. E eu já sofri muito com esse negócio de que eu estou sempre correndo atrás do dinheiro. E agora eu comecei a parar. Eu falei, não, agora o dinheiro vai correr atrás de mim. Porque eu vou buscar esse equilíbrio. De não só doar, mas também receber. E a gente precisa buscar esse equilíbrio. A gente precisa equilibrar a nossa vida para conseguir alcançar aquilo que a gente sonha. Do que adianta a gente se matar para fazer uma coisa e só aquilo e esquecer do resto? A gente precisa ter nossos momentos de trabalho e de luta, mas nós precisamos ter um momento de prazer, de desfrutar, porque esse prazer, esse desfrute que vai nos fortalecer para a gente continuar lutando. Tem gente que prega que a atividade física é um grande motivador para a gente buscar, porque ela libera alguns hormônios que a gente precisa para a gente continuar lutando. Então não adianta só a gente trabalhar, estudar, e a gente não olhar para o outro lado. Mais uma vez a dualidade. Precisa ter o equilíbrio entre os dois lados da moeda. Precisa ter equilíbrio entre as duas energias. Não adianta, é que nem a gente, eu vejo muita gente na Umbanda olhando só para a esquerda, só para Exu, e pede para Exu, e esquece do outro lado.
esquece das entidades da direita, esquece de um preto velho, porque acha que só isso que vai resolver, e aí tem o desequilíbrio. E aí a culpa é da entidade? Não, a culpa é tua, que não tem o equilíbrio. Então é importante a gente buscar sempre um equilíbrio na nossa vida, a gente entender quando a gente está pendendo mais para um lado do que para o outro, e tentar compreender o que está fazendo isso para a gente. E realmente é parar e a gente olhar para dentro. E quando a gente começa a olhar isso, a gente começa a entender. E a gente começa a diminuir o sofrimento, começa a diminuir os erros, começa a diminuir os gastos desnecessários. Porque a gente começa a equilibrar, a gente começa a entender como a gente funciona, como a gente quer que as coisas funcionem. E a gente começa a trabalhar para isso. Assim como o mundo externo tem uma dualidade, o nosso mundo interno também tem. Porque o nosso mundo interno é o reflexo do... o nosso mundo interno, o mundo externo é o reflexo do nosso mundo interno. Tem uma lei hermética que diz o que está dentro é o mesmo que está fora. E é isso mesmo. Principalmente porque a gente olha o mundo externo com as nossas lentes. Lentes essas criadas através das nossas crenças. E se a gente só tem crença limitante, a gente vai ver um mundo lá fora cruel. Se a gente tem um equilíbrio de crenças limitantes e crenças fortalecedoras, a gente vai ver um mundo justo. Se a gente só tem crenças limitantes, a gente vai ver um mundo de conto de fadas. Só que tiver crenças fortalecedoras, a gente vai ter um mundo que parece um conto de fadas. E aí você já tem o desequilíbrio. É como eu falei no começo, a gente tem, quando a gente se liga muito com a fé, só fé, só fé, só fé, a gente acaba podendo cair no fanatismo. E tem gente hoje que olha a religião como uma tábua de salvação e se torna fanático porque aquilo vai resolver o problema dela. E não vai. Religião nenhuma resolve o problema de ninguém. Ela nos ajuda a gente resolver. Religião nenhuma faz milagre. Quem faz o milagre é a gente. Elas nos ajudam a nos compreender, a nos reconectar com a nossa essência, se reconectar com Deus interior, porque somos uma centelha divina, então somos um pedacinho de Deus, e quando a gente se reconecta com a nossa essência, a gente se reconecta com Deus. E a gente consegue fazer as coisas acontecerem. Não adianta a gente achar que a religião vai resolver tudo, porque não vai. Se a gente estiver achando isso, a gente não está olhando direito para a religião, a gente está desequilibrado. E se fala muito em equilíbrio, em se reequilibrar, na Umbanda, em todas as religiões. Então a gente vive num mundo dual, e essa dualidade, não vou dizer que nos obriga, mas nos mostra que se a gente tiver equilíbrio, se a balança estiver equilibrada, as coisas acontecem com muito mais naturalidade, muito mais tranquilidade, sem muito sofrimento e muito mais assertividade. Então vamos começar a olhar um pouco mais para dentro da gente. Vamos começar a prestar atenção como a gente funciona. Isso não quer dizer que a gente não precisa olhar para o mundo lá fora. Precisa sim. A gente precisa continuar olhando para o mundo lá fora. Mas a gente não precisa só ficar olhando para o mundo lá fora. É que nem eu digo que a gente tem que prestar atenção e se preocupar com o futuro, mas a gente não precisa viver no futuro. A gente tem que viver o hoje. O hoje é um presente divino. É um presente que nós recebemos mais um dia de vida. Então vamos aproveitar esse presente. A gente precisa aproveitar o presente, parar de viver só no futuro, parar de viver só no passado, se lamentando de coisa que já passou e que não vai voltar mais. E que muitas vezes a gente não vai conseguir consertar aquilo que aconteceu lá atrás, mas a gente pode mudar o que vai acontecer para frente. Os nossos erros não nos definem. Os nossos erros não definem. A gente pode, muitas vezes a gente errou por não ter opção de uma escolha ou opções melhores. E ninguém faz alguma coisa querendo errar. Todo mundo quer fazer uma coisa acertando. Então a gente precisa começar a prestar mais atenção na gente. E o autoconhecimento, ele traz tudo isso. E é muito importante a gente se buscar, se conhecer, buscar se encantar pela gente. Eu já disse isso também em outras lives, e vou repetir aqui, a gente precisa se encantar
pela gente. A gente, não vou dizer que está condenado, tá? Porque essa palavra é meio pesada. Mas eu vou dizer assim, a gente vai ter que viver com a gente pro resto da vida. E se a gente vai ter que viver com a gente pro resto da vida, por que a gente não vai se encantar pela gente? E quando a gente se encanta pela gente, a gente para de ser um espectador das nossas emoções, da nossa vida, e assume o controle da nossa vida. A gente deixa de ser vítima e vira herói. A gente deixa de ser coadjuvante e vira estrela principal, protagonista. A gente assume o controle da nossa vida. Então, se permita olhar um pouco mais para dentro, se permita se conhecer um pouco, para que você busque o equilíbrio que você precisa para alcançar tudo aquilo que você sempre sonhou. Todo mundo é capaz de conseguir tudo o que quer. Basta tomar a decisão de querer. Ninguém veio para esse mundo para sofrer, ninguém veio para esse mundo para pagar uma coisa que a gente não sabe nem o que está pagando. A gente veio para esse mundo para evoluir e ser feliz. Então a gente precisa evoluir e ser feliz. Então a gente tem que começar a querer sair da bolha que a gente construiu em volta da gente, que muita gente chama de zona de conforto, e começar a se aventurar mais e acreditar que você é capaz. Tá? Se por acaso alguém tiver interesse, depois pode me chamar no direct, que a gente pode conversar sobre o HMI, que é um análise comportamental muito legal, que eu já fiz o meu e é formidável, porque ele me deu muitas dicas na minha constante evolução. E a gente pode também conversar sobre numerologia, que também traz bastante conhecimento sobre quem nós somos, para onde nós vamos, o que estamos fazendo aqui, sabe? Então é bem interessante. O assunto que eu tinha para hoje era isso. Quem tiver interesse em conhecer mais sobre os conteúdos que a gente está falando aqui, eu tenho um canal no YouTube, que é Flávio Penteado, @FlávioPenteado. É só olhar lá e, se gostar do conteúdo, se inscreve, dá um joinha nos vídeos que gostar, que isso me motiva a colocar mais conteúdo lá, tá? Então eu agradeço a presença de todos vocês aqui. Vocês são pessoas especiais, são pessoas que são especiais porque estão buscando sempre um novo conhecimento, buscando um conhecimento que possa agregar na vida de vocês, que possa ajudar vocês a encontrarem o propósito de vida e cada vez mais buscar a evolução. Então um beijo no coração de vocês e uma boa semana a todos. Fiquem com Deus.